Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Ó, já tá chegando o povo aqui. Diz como é que fica, como é que tá o som, povo? Se estão ouvindo. Iniciamos um pouco atrasados. Hoje a gente teve queda de luz aqui no espaço, né? Então o modem precisa ser reiniciado. Boa noite, boa noite. Povo de fé, né, Rose, né, Cris, lindas. Depois diz como é que tá o som, se tá bom, tá? Boa noite a todos. Ó quem tá aqui no meu colo. Que quis subir aqui, ó. Ela é a Cristal. Ó, tia Jovem, ó. Ela aqui tá. Tá, que bom que o som tá bom. Que bom, fico feliz. Fico feliz que vocês estão aí, esse povo de fé, né? Hoje a proposta ela é boa, né? Eu vi uma palestra essa semana e disse, não, vamos trabalhar um pouquinho esse assunto, porque ficou grandão assim em mim, né? Vamos entender isso. Foi um pouquinho do que eu pensei, né? Olha aqui no Insta, o povo chegando. Boa noite, boa noite. Oi, Dani. Oi, Lucas, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Vê se o sonzinho tá bom aqui no Insta, né? Linda Cristal, sim, ela é mãe de 2 gatinhas, elas são as 3 Marias, ela fica aqui no espaço, elas moram aqui. É a Cristal, Maria da Graça e a Maria Clara, a gente chama de Gracinha e de Clarinha, né, as 3 mocinhas. Então tá, então o povo tá chegando, fico feliz que a gente tá aqui juntos, né. Só não assistimos quando chegar a visita. Ah, sim, que bom, minha tia tá dando informações lá da minha cidade de São Miguel. Então tá, povo querido, sejam todos bem-vindos e vamos começar a palestra de hoje, porque senão depois eu acabo esticando os assuntos, né, e vou me perdendo. Mas em síntese, me chamo Leiri Fátima Basotti, eu falo aqui do Espaço Universalista de Cura Luz de Maria, que é uma pequena casa lilás aqui em Gravataí. O Espaço Luz de Maria, seja bem-vinda. O Espaço Luz de Maria é uma casa que oferece para quem está assim conectado online. Agora a gente está começando a se preparar, tá, povo, para abrir o espaço, né? Então já vieram algumas recomendações. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu não posso me esquecer. Eduarda vai me ajudar a lembrar, né? Então, o Espaço Luz de Maria é uma pequena casa lilás que fica aqui em Gravataí, na Avenida Itacolomi. E nós oferecemos para as pessoas que estão assim conectadas conosco no Face, no Insta e no YouTube, né? Agora a gente tá com o nosso computador, esse que vocês estão me vendo aqui, ele tá bem, ele voltou, ele foi arrumado, agora ele tá bem. Então a gente tá conseguindo os problemas que a gente tinha antes de informática, graças a Deus a gente não tá tendo mais agora. Então acho que ontem já foi com um computador novo, assim, renovado, tá, povo? Então acho que a gente não vai ter problema. Então, o Luz de Maria ele oferece na segunda-feira o grupo de rezadeiras, né? Então a gente faz oração aqui, faz o terço, encaminhando energia para as pessoas. Esse grupo ele recebe demandas e vai orando sempre que as demandas entram, né? A gente também tá vendo a questão, oi Juju, a gente também tá vendo a questão de ter um canal de comunicação, enfim, estamos revisitando o Luz, tá? Nas segundas rezadeiras, na quarta ontem, um atendimento de pronto-socorro, a gente falou um pouquinho sobre a importância desse atendimento de ontem nas 2 últimas palestras, tá? Para que a gente possa ganhar compreensão sobre esse atendimento, que é uma limpeza de campo, ele é muito bom, eu recomendo a vocês, né? É importante a gente fazer isso de vez em quando, no mínimo uma vez por semana, se você puder todo dia, porque você vai notar a diferença na tua vida, assim, quem faz todo dia sabe que traz uma diferença muito grande. Então,
segunda rezadeiras, quarta pronto-socorro, hoje, povo, hoje, no dia de hoje. Qual é a proposta do espaço? Então, levar através dos canais de comunicação palestras que desenvolvam o nosso autoconhecimento. O que é auto? É nós conosco. Então, Oi, Maria, querida, é nós nos autoconhecendo, né? E aí a gente vai vendo olhares diferentes, pontos de vistas diferentes para ir ampliando a nossa compreensão acerca de nós mesmos na vida. Essa é a proposta. E aí eu vou olhar para mim, vou ver se aquele aspecto que foi ampliado com a palestra, se eu estou gostando dele em mim, se tem uma oportunidade de melhoria, se é algo que eu preciso fazer de diferente. E assim, gradativamente, a gente vai se lapidando. É como se a gente fosse se esculpindo, nós nos esculpindo. Então a gente vai se vencendo. Sob que aspecto? O aspecto que a gente desenvolve uma consciência maior. Então a evolução ela se dá em espiral. Na medida que eu olho aquele assunto de uma forma diferente, eu vou me trabalhando. Por isso a importância do autoconhecimento. Não haverá mundo de regeneração na Terra, não haverá. Enquanto você e eu, nós e todos os outros milhares de habitantes, não nos autoconhecermos de uma forma extremamente aprofundada. Para nós evoluirmos, o que nós precisamos? Segundo Mônica de Medeiros e o povo todo dela, conhecimento, autoconhecimento e caridade. Para nós evoluirmos, segundo outras literaturas, todas na linha mais espiritualistas, precisamos de conhecimento, energia da vontade e caridade. Ou seja, não adianta, povo, para a gente fazer uma coisa diferente, né? Vamos lá para comidas, tu faz molho vermelho e alguém chega e te apresenta um molho branco com 4 queijos e tu nem conhecia molho branco, tu vai ter a condição de fazer uma massa com molho branco, né? Então, se eu não recebo o input de um conteúdo diferente, seja através de uma leitura, de uma palestra, eu não tenho a condição de ampliar a minha janela de entendimento e aí sim poder fazer o meu processo de transformação. Segunda, rezadeiras, quarta, pronto-socorro, quinta, então, palestra de autoconhecimento, amanhã é um dia que a gente tem um trabalho interno. E no sábado, povo querido, neste sábado tem atendimento de saúde, tá maravilhoso, eu recomendo a todos fazerem, tá? Às 15 horas, ele fica disponível também online, você pode fazer da tua casa, deitadinho na tua cama, tá? Tirando... Tem gente que diz que tira pestana, né? Um linguajar aqui do Rio Grande do Sul, ok? Passando então essas informações, outras informações são importantes para nós. O Luz de Maria, então, está se preparando para a abertura, para a reabertura, principalmente para os aspectos da saúde, né? E nós fomos... vem a demanda de que a gente vai fazer os ajustes nos atendimentos de como eram antes e a necessidade de aquisição de 3 macas, né? E de adequação de um ambiente com cortinas e outras coisas, né? Então se você quiser, tem nas mídias sociais aí uma arte que fala, vamos ver se a gente consegue, a Eduarda posta agora pra gente, falando do número do nosso Pix para você nos ajudar, né? Para nos ajudar na aquisição dessas 3 macas. O Pix é em meu nome, porque a gente ainda não tem Pix para o Luz de Maria, e todo o dinheiro que entra, ele é revertido para essa casa linda, de amor, de luz, que leva tanto afeto, tanto amor, conhecimento para quem nos acompanha aqui, para tantos outros irmãos que aqui chegam de diversas formas, ok, povo? Então, se você se sentiu tocado, Eduarda, tô falando alto para ver se a Eduarda ouve, né, que ela faça a postagem novamente da arte, onde a gente pede auxílio para aquisição das macas. As macas, elas têm um valor caro, né, e tem mais o degrau, e aí se você puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda. O Espaço Luz de Maria precisa. O aporte inicial, que foi um total de 7 macas, eu dei, né? Aí agora a gente tá precisando dar essa recalibrada, que são 3 macas adicionais, tá bom, povo? Agradecemos muito, muito, muito toda a equipe do Luz de Maria, tá? Então tá bom. Vamos então para a palestra de hoje, né? O que vocês acharam do tema? Ao que nós estamos submetidos quando nós reencarnamos? Lembra, a primeira palestra a gente falou um pouquinho sobre como é que esse processo todo acontece. Há 15 dias atrás. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o nosso mentor, né? Assuntos bastante assim,
na linha espiritualista, e hoje a gente vai falar sobre outros aspectos, né? E por que me chamou a atenção esse aspecto que eu tô trazendo hoje? Quando eu peço assim, ao que estamos submetidos, quando a gente escreve aquele tema de palestra, ao que estamos submetidos quando nós reencarnamos, ele tinha o seguinte olhar. Eu peguei uma frase que eu ouvi de uma palestrante que dizia assim: o tempo todo nós temos uma causa, e aí nós colhemos o efeito. Então acompanha comigo o raciocínio. A pessoa disse: sempre temos uma causa, e a partir da causa, que é o pano de fundo, eu tenho um efeito, eu tenho uma repercussão na minha vida, do lado de fora. Vamos traduzir em miúdos? Eu tenho uma causa, algo que eu trago, que eu preciso transformar dentro de mim, seja de outras vidas, que na maioria das vezes né, um hábito arraigado, ou que eu aprendi e reforcei ainda mais nas minhas experiências nessa caminhada. Imaginemos que eu traga algo para ser saudado, resolvido com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com a minha esposa, né? Imaginemos aí a pessoa que tá na tua teia de relacionamento. E daí tu é obrigado a interagir com essa pessoa, né? E por vezes ocorrem desentendimentos. Então, o pano de fundo é a dor que você traz e que precisa ser saudada. Aquele desentendimento é a consequência. Oi, Ana Lu, saudades? A consequência, o desentendimento é a consequência, o pano de fundo é a causa, o desentendimento com a pessoa, o não gostar dela, é a consequência. Então, o tempo todo nós temos uma causa como pano de fundo e, por consequência, um resultado, né? Causa e efeito. E quando a gente não aceita esse efeito, quando a gente não aprende com esse efeito, a gente não cresce com o resultado, quando a gente não faz diferente, e quando a gente não faz nada disso, a gente fica braba, a gente briga, a gente baixa o padrão vibratório, a gente cria mais causa. Entende? Então eu tenho um pano de fundo, de causa, de algo que me traz a necessidade nessa vida de me relacionar com alguém. Que quando eu interajo tem uma animosidade, eu não gosto, surgem pensamentos que não são bons, sentimentos que não são bons, vontade de pular na jugular, uma inaceitação, seja da pessoa, seja da situação da vida. Então, isso que tá aqui tá dizendo: oi, Fátima, oi, Ana Lu, oi, povo, tá na hora de fazer diferente. O que é que isso tá mostrando para você? Quando eu não vou garimpar isso que me incomoda fora de mim, quando eu não garimpo como um processo de investigação e de auto-melhoramento, que eu brigo com isso que está do lado de fora, quando eu brigo com isso que está do lado de fora, eu crio mais causas que vão exigir de mim mais consequências. Eu vou tirar do Wi-Fi e vamos deixar só aqui. O povo do Insta estão conseguindo me ouvir? O povo do Insta, povo? Porque o do Face já foi embora, né? Consegue dizer se está ouvindo aqui no Insta ou se também caiu se caiu a conexão, povo? Tá vindo informação. Eu tenho pouca bateria aqui no Insta, tá, povo? E agora eu não sei o que fazer, se eu continuo ou não. Eu acho que eu vou continuar só mais uma titiquinha para dar uma compreensão, para ver se volta. E caso não volte, daí a gente encerra a palestra e eu faço ela novamente, tá? Então, em honra a quem tá aqui, quem tá no Note aqui, que é YouTube e Face, a gente tá sem... Ô, Duda, você consegue ver se aquele outro telefone consegue... Ah, não, eu não tenho, né? Não tem. Não adianta, tá? Enfim, então vamos lá. Então, quando nós nascemos, nós trazemos, pelo efeito da reencarnação, um esquecimento, um véu do esquecimento em relação àquilo que nos aconteceu outrora. Continue até conseguir. Sim, vou ir, tá, povo? Desculpa, mas tô aqui no escuro, né? Então, a gente traz como pano de fundo
esse esquecimento, porque não é salutar para a gente lembrar, porque dói demais. Né? Sei de pessoas que vasculharam muito, entendeu o porquê da sua deficiência, ou porquê dos seus problemas físicos, e quando tiveram acesso ao que haviam feito para que aquilo estivesse no seu campo, né, no seu corpo, manifestado, não foi bom. A pessoa disse, preferia 1000 vezes não ter sabido disso, né? Então, que bom, tia. Então, nós sabemos aquilo que é salutar para a gente saber, né? Então, quando eu trago essa frase dessa palestra que eu ouvi, que o tempo todo nós temos causa, nós temos um pano de fundo que é causa, e a vida à nossa volta é consequência. Quando a gente rejeita, oi Rose, que bom que tu veio pra cá, acabou a luz aqui no espaço, então se você puder avisar o povo lá do Face, que a gente tá sem avisar, porque se eu fizer isso aqui, eu perco vocês aqui, né? Então, toda vez, a Eduarda tá vindo pra cá, toda vez que eu enxergo algo aqui nessa caminhada, que eu tenho uma aversão, que eu não gosto, é um convite para eu evoluir. E eu tenho 2 opções. Ou eu vou lá e nego, rejeito, brigo, que é um pouquinho de como eu por vezes me posiciono. Eu tenho ainda eu sou um espírito rebelde, como diz meu analista lá no início da minha caminhada em 2011, eu trago isso dentro de mim, dependendo da situação, se ela é muito nova, eu não vou aceitar ela de cara, eu vou rejeitar, e no momento que eu rejeito, que eu fico braba, que alguma coisa eu faço, isso vai criar mais causa para mim. Então o tempo todo nós somos causa e efeito, mais causa e por consequência um efeito, e se eu não me harmonizar com esse efeito, se eu não seguir esse fluxo do efeito, eu crio mais causa. E aí eu fui atrás disso, povo. O que eu fui atrás? Eu fui entender das leis, e era isso que eu estudei, tá aqui, ó, são várias páginas que li e escrevi com base nesse livro aqui, do Trigueirinho. Vocês conhecem Trigueirinho? Eu recomendo ler, ele é maravilhoso, chama Dicionário Esotérico. Aqui ele dispõe sobre todas as leis que regulam a manifestação de uma consciência dentro de um plano, tá? E como a gente está na 3ª dimensão, eu fui atrás das leis que regulam o nosso estar aqui na Terra. E aí eu escrevi lá causa e efeito, fui atrás dessas leis e não tinha. Sabe qual é a lei que insere causa e efeito, ação e reação? É a lei do karma, ou do karma material. Essa é a lei que regula. E aí ele traz conceitos da lei, e talvez eu não fale muito mais, vou ir falando, porque eu sei que aqui vai acabar a bateria, daí agora eu tô preocupada com isso, né? Então, quando a gente vem pra cá, não é só nós, tá, povo? Tudo o que é manifestado na Terra, todos os reinos, qualquer partícula de vida que está aqui na 3ª dimensão, ela é manifestada e regida por leis. A lei é que regula o estar aqui na Terra. E quando nós, enquanto seres, tá acabando a bateria, tem só 5%, enquanto seres que escolhemos viver na Terra, ou nos foi escolhido pelo pouco livre-arbítrio, a nossa escolha foi justamente por experienciar a 3ª dimensão dentro do livre-arbítrio. O que é isso? Eu quero experienciar a 3ª dimensão a partir da condição de fazer como eu quero fazer. Eduardo tá ligando uma lanterna nesses segundos finais, né? Então, nós escolhemos o livre-arbítrio. E quando nós escolhemos o livre-arbítrio, por consequência, como manifestação do ser humano, dessa forma física e de tudo que aqui pertence a este planeta, a lei do karma vem e se faz presente. Então, a lei do karma, tendo você consciência sobre ela ou não, ou uma consciência assim ou uma consciência assim, ela é.
Ela existe porque você existe. Por você existir, ela já é. Então nós estamos todos que vivemos aqui, estamos submetidos à lei do karma. E era um pouco isso que eu queria trabalhar com vocês. A lei do karma, ela regula os aspectos materiais da experienciação aqui na Terra. Dentro de um mesmo patamar, porém numa vida espiritual, evolutiva, mais sutil, existe a lei... só um pouquinho. A lei evolutiva superior, que daí pega você, tua mônada, em consciência com teu espírito. E nós estamos aqui para esgotar as experienciações dentro da lei do karma, para, na lei do ciclo, permearmos um outro nível que se chama a lei evolutiva superior. Então nós estamos aqui em síntese para reestabelecer o equilíbrio sobre todos os atos que nós, enquanto seres que habitamos esse planeta, fizemos outrora. Uma vez algo desarmonizado, nós vamos ter que colocar no lugar. Era essa a proposta para a gente falar hoje à noite, mas eu sei que eu falei muito pouquinho, né? E o que é equilíbrio? É a grande lei que compreende o viver, é manter o equilíbrio. Tudo no universo está em equilíbrio. Tudo no cosmos está em equilíbrio. Nós, como habitantes de um planeta, nós viemos para cá para fazer do jeito que a gente quer. Mas, em algum momento, a gente vai ter que restabelecer o equilíbrio de tudo aquilo que nós desequilibramos. Voltou a luz, povo! Ai, daí tem que desligar o modem aqui, porque vamos ver se vai funcionar. Tá, voltou a luz. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos ver como é que ficou. Duda, consegue desligar ali só para... Estão conseguindo me ouvir? Então, porque daí agora a gente conecta aqui Face, todo o povo aqui que caiu. A Duda agora vai ajeitar aqui pra gente. Como ficou, povo? Posso seguir? Vocês continuam me ouvindo? Tá, ok. Então tá ok. Vamos seguir. Quer colocar de novo no Face e dizer, assim que voltar ali, dizer que acabou a luz daí? Pode ser? Então tá. Então, a princípio, quem escolheu, povo, evoluir sob a condição do livre-arbítrio, porque existem outros planetas que têm outra condição. Nós, enquanto população, escolhemos o livre-arbítrio, tá? Trigueirinho disse que, pelo menos nesse nosso universo, só nós aqui que escolhemos o livre-arbítrio. Vocês acreditam? Só os humanoides da Terra que escolheram o livre-arbítrio. Então, foi uma escolha nossa. Mas eu nem estava aqui quando escolheram, tá? A gente não lembra. Mas se a gente veio para aqui, é porque a nossa consciência é compatível, né? É compatível com esse jeito de ser daqui. Então, por consequência, como um dia alguém escolheu, enquanto ser humano, fazer a sua experienciação, crescer e voltar consciente para Deus, da nossa luz, né? Lembra que a gente vem de Deus, simples e ignorante da luz que somos, passamos a experienciar em todos os reinos para voltar a Deus com consciência da luz, né? Entrando em contato com Ele de novo. Esse é o motivo da gente estar aqui na Terra. A dimensão que nós estamos é a primeira dimensão em que há um corpo físico, nas outras não tem corpo físico, é nessa dimensão que nós manifestamos então uma formatação, e a nossa aqui na Terra, a vestimenta neste planeta é esse corpo que chamam humanoide, né? Então aqui que nós escolhemos livre-arbítrio, e por termos escolhido o livre-arbítrio, que é ter a condição de se fazer o que se quer, né? Vem junto a lei do karma. Então a lei do karma, ela tem como propósito restabelecimento da ordem e da harmonia onde ela está, em todas as partículas de absolutamente tudo no universo.
Mas ela é somada com a lei evolutiva superior e a lei dos ciclos. Tudo isso engloba o que a gente vive neste momento. A lei dos ciclos, povo, não é uma lei que se apresenta sempre. Ela vem num final de era, que é o que a gente está vivendo agora. Por que essas palestras estão indo até você? Para que você ganhe mais compreensão dos teus atos, para que você se autoconheça, os teus atos sejam mais coerentes com aquilo que você pensa, né? Com aquilo que você diz, por vezes eu digo, você tem que ter fé, e aí eu vou lá e fraquejo. Então, que o nosso ato a gente seja mais coerente entre o que a gente pensa, sente e faz, né? Então, a gente vem para cá para se melhorar. Imaginemos que há 200 anos nós mantínhamos irmãos escravos, né? Hoje a gente já não mantém, ou alguns poucos irmãos, né, ainda mantém pessoas sob essa condição, mas são poucos, já não é uma coisa normal para a sociedade que nós estamos inseridos. Então, se a gente for olhar 100 anos, 200 anos, que é pouco perto de uma era, né, a gente já evoluiu bastante. Concorda, povo? E é dentro dessa evolução, isso é que vai mostrando como se a gente tivesse que caminhar dentro da lei do karma, a gente tivesse uma escadinha assim, com vários degraus, e a gente tem que andar por ela, né? E é em cima desse andar que agora eu vou explorar. A Eduarda tá aqui tentando ligar tudo, tá, povo? Então, primeiro, quando a gente chega nesse contexto, ok, eu vivo num planeta em que foi escolhido o livre-arbítrio, e por ter livre-arbítrio tem a lei do karma, e a lei do karma, ela tem por objetivo simplesmente restabelecer o equilíbrio e a ordem de tudo aquilo que eu já desarmonizei. Então eu começo a ter mais entendimento, né, de que eu sou responsável por fazer diferente as coisas na minha vida, certo? Tá. Primeiro a gente precisa se ajustar a essas leis que regem o nosso planeta. Elas estão aí, estão postas. A gente tem que se ajustar a isso. Primeiro do planeta, para depois a gente ser ajustado ao cosmos. Então, Ramatinsky diz, né? Primeiro a gente tem que aprender a ser um cidadão do mundo para depois poder ser um cidadão do cosmos. Então, primeiro, uma lei, ela precisa ser conhecida por nós. Então, uma lei é aquilo que interpenetra a existência em vários níveis em que nós estamos submetidos. E aonde nós estamos hoje é a lei do karma, e a gente, como está indo para um processo de final de ciclo, entra também a lei de fim de ciclo. Conforme a gente vai obtendo consciência disso, a gente vai lapidando o nosso modo de viver, né? E vai vivendo com mais coerência, em mais conformidade com estas leis. Então, se tu voltar assim a 5 anos, a 10 anos, hoje, você que me ouve, voltar 5 anos, a 10 anos, tu vai ver que hoje tu pensa diferente, tu sente diferente. E aí nós vamos elevando a nossa consciência, povo, e nos tornando apto, que nem eu digo assim, a gente vai tendo o direito de comprar o ticket para ir para a 5ª dimensão, para não ir embora do planeta, não ser exilado. E aí vão se ampliando as possibilidades. A lei do karma, povo, ela é interativa. O que é isso, Fátima? O tempo todo, quando a gente fala da lei do karma, é que quando a gente nasce, pelo véu do esquecimento, a gente se vê separado do outro, né? Porque eu preciso entender que eu sou isso, e eu não sou uma vela. Então, eu sou um humano, eu não sou uma vela. Então, eu vou me separando das coisas. Eu sou um humano e não sou um papel. Eu sou humano e não sou um livro. Eu sou humano e não sou uma cadeira, um rádio, um quadro. Então, a gente vai ganhando compreensão e vai se separando das coisas para poder desenvolver a nossa, primeiro, individualidade, né? A nossa identidade, depois a nossa individualidade, depois a nossa autonomia e assim por diante. Então, eu me separo do meu entorno. Só que essa separação é só para eu ganhar compreensão, não é para eu me ver separado do outro e ver o outro contrário a mim. Não. E é essa compreensão que a lei do karma traz, ela é interativa. Eu estou interconectado com o outro, eu estou interconectado com toda a existência, eu estou interconectado com todas as formas de manifestação de Deus dentro dessa realidade.
o quanto você, Juju, Dani, a Rose, todos que estão acompanhando aqui no Insta, porque o Face caiu, o YouTube caiu, o quanto você se sente interconectado com a vida à tua volta e o quanto tu te sente separado do outro. Então tem uma frase da Duda que eu gosto, que ela diz assim, não é o outro, né? Sou eu no outro. Não é o outro, sou eu no outro. Então, o quanto você se vê separado e o quanto você se vê integrado, né? A outra coisa que a lei do karma, vai pensando nisso, tá, povo? Assim, porque ela é interativa. O tempo todo eu tô interagindo, interconectado com o meu entorno. A lei do karma, ela interliga o ser e o universo do qual ele faz parte. Então, tudo está interconectado. E ela é o quê? Retributiva. O que significa isso? Nós recebemos como retorno de todas as nossas ações no mesmo nível que elas ocorrem, a fim de restabelecer o equilíbrio do indivíduo com o universo. Então, no momento que eu emito, aí no livro eles dizem, é como se fosse um círculo traçado na horizontal, um círculo traçado na horizontal. Cada ação tua, ela vai, se dissipa no universo, tá? Percorre o universo, ela é processada e ela retorna para você. Eu fiz esse desenho, porque foi assim que eu enxerguei, ó. Então, ela vai, sai de você, aqui, percorre o universo, é processada e volta para você. Absolutamente tudo. Tudo o que, Fátima? Oi, mana. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você fala e faz. A lei do karma traz isso. Ah, Fátima, de novo você tá falando isso? Sim, eu tô falando sobre um outro prisma, pô, para ampliar a consciência. Tá? Então, por que é na horizontal? Porque é o plano da ação, nós estamos neste plano, na horizontalidade. E aí, Trigueirinho diz assim, né? Porque agora eu acho que vocês vão gostar disso que eu vou compartilhar. Imaginemos assim que eu esteja num outro planeta antes de vir pra cá. E aí, isso aconteceu, tá? Eu tava lá e eu fui safadinha lá, tá? Aprontei safadeza lá naquele outro planeta. Daí eu vim pra cá, possivelmente exilada de lá. Então, tudo que eu desarmonizei lá, ficou lá. Pra um dia eu voltar lá. E restaurar lá. Nada fica desarmônico. Ah, é, Fátima, é isso? Vocês já ouviram isso, povo? Isso que eu tô falando é factível para vocês? Entra na cabeça de que eu possa ter vivido num outro planeta, ou você ter vivido num outro planeta, de ter desarmonizado lá, e daí eu vim pra cá, comecei a minha vida aqui, várias encarnações, aí eu elevo minha consciência, quando eu elevo minha consciência eu tenho que ir lá harmonizar, isso fica bom para você que me ouve? Eu queria que você fosse dizendo aí sim, não, porque eu sei que aqui no Insta o delay é menor, né? O atraso é menor. É muito louco isso que eu tô dizendo para vocês? Ou vocês aceitam isso que eu tô dizendo para vocês? Podem me dizer? Porque se vocês disserem que aceitam, eu vou compartilhar um exemplo. Você tá sem som, povo? Tá sem som? Não conseguiu aí, Duda? Tu desligou o modem? Continua. Ah, ok. Aceita isso, Vivi? Que bom. Então, o que acontece? Mais alguém aceita? Só para eu dar um exemplo. Sim. Pois é, povo... vamos falar disso um pouco? A grande maioria de nós, não sei se vocês já ouviram falar de exilados de capela. Já ouviram falar? Então, imaginemos assim. Eu trabalho aqui no Luz de Maria, a gente trabalha com vários trabalhos.
vários trabalhos, e dentro desses trabalhos, vocês que já participaram de atendimentos, vocês devem lembrar que tem uma parte do atendimento que a gente fala, neste momento nós trabalharemos com as faixas de vidas passadas, que nós trabalharemos com trabalharemos as faixas de vidas passadas. Lembra que a gente comenta assim: o que são essas vidas? São situações de outras caminhadas que a gente precisa fazer diferente. Então, por vezes em trabalhos individuais, das quais eu própria já participei lá na minha casa-mãe, às vezes abrem em trabalhos planetários situações de outros planetas, sabia? E a gente tem que ir lá. Mas tipo, não sou eu, tá? Pô, são os médios que têm essa condição, né? Eu não tenho essa capacidade. A minha capacidade de falar pra vocês, mas não de fazer esse negócio. Agora, que zumba lá eu fiz, porque todo mundo disse, você foi junto, a gente foi junto. Sabe aquela hora de fazer o distrato que tem dentro do atendimento? Então, tem muitas coisas a nosso respeito que a gente não tem noção, povo. Em trabalhos, quando eu fiz o curso de pronto-socorro, abriam até a 15ª vida para trás. Hoje abre a 10 mil vidas anterior, a 20 mil, a 30 mil, a 50 mil. E os números são maiores, dependendo da pessoa ou do grupo do qual está inserido. Então, o que eu quero dizer para você, vai dizendo o que você acha disso que eu estou falando, porque eu nunca falei em uma palestra isso, tá? É a primeira vez que eu estou falando para vocês. Então, povo, assim, tem muita coisa que a gente não sabe acerca da nossa existência, que nos sumarizam enquanto individualidade que nós somos, que nos mostram o quanto uno nós somos, porque tem um legado muito grande. O que tá dando, Duda? Não tá dando? Não tá conseguindo? Não? Então tá. Como é que tá aí, povo? Diz pra mim, dá pra seguir desse jeito? Ficou muito fora da casinha isso que eu trouxe pra vocês? Então imagine que a gente tenha desarmonizado algo lá atrás, que a gente destruiu um planeta ou parte de uma civilização. Vai chegar um momento da tua caminhada, através de trabalhos que você vai participar, grupos que você vai estar inserido, e que possivelmente este grupo que você está inserido, ele deve ter feito junto, porque a gente não se aproxima de um grupo em vão, sempre tem um motivo. Aquele grupo ele já esteve junto em outras caminhadas, então aquele grupo ele vai fazer esse processo de ir lá, e tem técnica para isso, tem equipe espiritual. Isso não é feito tipo agora eu vou lá naquele país, naquele planeta. Não, nada disso, povo. Isso está dentro de uma grande estrutura, de um grande trabalho. Tem uma equipe espiritual que suporta, mas só tentando explicar o quanto é maior do que a gente pensa, né? Por nós pode seguir. Então tá ok. Povo, então, ó, nascemos num planeta em que nós, enquanto raça, escolhemos o livre-arbítrio, e por ter livre-arbítrio estamos regidos, querendo ou não, sabendo ou não, pela lei do karma. A lei do karma, ela é interativa, ela está o tempo todo se conectando. Olá, 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 o tempo todo. Ela interliga todos nós, a toda a existência do universo, tá? E ela é retributiva. Cada ação minha, eu disparo, ela vai para o universo, ela é processada, ela tem o meu registro e ela volta para o ponto original. Por isso que é causa e efeito. E se eu estou vivendo algo neste momento na minha vida, eu estou vivendo algo neste momento, por mais difícil que seja, que eu consigo olhar para ele como um aprendizado. E é isso que o Trigueirinho fala pra gente. Palestra de hoje, para quem chegou, livro glossário esotérico do Trigueirinho, tá, povo? E a gente tá vendo as leis que regem uma manifestação no planeta Terra, que é o qual nós escolhemos ou viemos para cá, tá, ok? O pessoal do Face, não sei se vai conseguir entrar. Então, quando nós evoluirmos, né, a gente vai ter que voltar e saudar
tudo que a gente desarmonizou antes de estar aqui, de alguma forma, porque justamente é nessa evolução que a gente vai lá e resolve. Quando a gente está na erraticidade, que a gente não tem esse corpo, que a gente está lá fora, lá a gente tem compreensão disso. Agora, aqui encarnado, a gente não tem compreensão. A gente não sabe da safadeza. Eu falei para vocês esse exemplo porque, por vezes, nos trabalhos, né, tem uma situação X, uma situação Y, que a gente vai ter que trabalhar em determinado local, né, e fazer determinado procedimento junto com os irmãos, que é todo um trabalho de amor, restabelecendo o equilíbrio naquele orbe planetário que outrora nós desequilibramos. Nada que não seja justo, né, povo? Então, essa é a caminhada evolutiva, tá? Porque antes eu precisava matar, enquanto canibal, um irmão meu da mesma raça, quando a gente veio para cá nas primeiras experienciações. E eu nem me preocupava com isso. Tudo que eu desarmonizei, eu vou ter que harmonizar e reequilibrar. Hoje a gente já não faz isso, a gente já, ou a grande maioria, já não mata um irmão, concordam, povo? Menos os bichinhos, mas isso é assunto para outra palestra. Então, o povo aqui do Face, povo do YouTube caiu, a gente ficou sem luz, por sorte no Insta, continuou, e depois a gente vai replicar para ciscar mais a palestra do Insta, tá? Então, quando a gente vem para cá e que a gente fica imerso nessa realidade, com o véu do esquecimento, impostos a essa batida do tambor, que a sociedade na qual a gente está inserida, ela estabelece o ritmo, né, dita o ritmo, a gente não consegue ganhar compreensão disso tudo. Vai chegando o momento em que a gente vai fazendo esse caminho de volta, né? E aí a gente acaba fazendo o quê? Pensando, sentindo, durante esse período que a gente dorme, né? A gente vai pensando, sentindo, falando e fazendo de forma a atar mais nó, a criar mais causa e tendo mais efeito na nossa vida. Lei é lei, ela existe, queira você ou não, sabedor dela ou não, ela existe, ela impera e ela está na tua vida, regendo exatamente cada minuto, cada dia da tua vida. Por isso que no conteúdo da palestra pedi assim: como está a tua colheita? Vamos olhar o plantio, vamos olhar as sementes, né? Então a lei ela nós é que estamos, né? Então, se tem uma causa de existir, ela veio antes ou tá no agora e eu estou acessando a consequência. Quando eu não aceito o que se apresenta, quando eu brigo, quando eu rejeito, quando eu me entristeço, né, eu crio mais causa, com isso mais desequilíbrio, gerando mais necessidade de equilibrar, né? Então, eu sou livre para tomar as decisões, porém sou prisioneira das consequências dessas decisões. Por isso que Hermentes do Forno, nos livros, diz assim pra gente, que mais de 85%, pelo menos na época que ela editou o livro, mais de 85% dos habitantes do planeta Terra, povo, levavam mais da metade da sua vida para entrar em contato com seu planejamento reencarnatório, mais da metade. E a outra metade para adequar. Porque imaginemos eu deveria ser palestrante e terapeuta, certo? E eu fui fazer contabilidade. Eu comecei a acordar aos 40 e pouco. Então, durante 40 anos, eu fui criando mais causa, porque eu estava afastada da minha essência. E você? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua colheita? Né? Não há nada que nós tenhamos desequilibrado que nós não vamos ter que harmonizar, povo, não adianta. Então, uma ação sai de ti, ela vai para o universo, é processada e volta para ti.
enquanto os nossos laços que nos ligam a um planeta do mundo concreto, da materialidade, forem fortes o suficiente durante a nossa caminhada, né, nós estaremos tendo como lei que predomine em nós a lei do karma, né, a lei da hereditariedade. A lei de que aquele que veio antes de tudo, que digamos, eu me sinto dona daquela fazenda, aquele pacote ele vem todo, é hereditariedade, ele vem comigo. No momento que eu passo a não me sentir dono, a me conectar com o meu divino, eu começo a me liberar da lei da hereditariedade, mas essa é uma outra lei. Então é importante que, se eu só me conecto com a energia material, com as questões materiais da vida na Terra, mais fortes são os vínculos com a lei de karma, tá? Que é a lei de karma material, que é o que nos tranca aqui. Na medida que eu começo a buscar, fazer uma caminhada interior, a despertar desse modus operandi, gradativamente eu me aproximo então da lei evolutiva superior. Então, enquanto eu estou plenamente conectada com a matéria, eu sou regulada pela lei do karma. Quando eu começo a despertar, eu começo a sutilizar e vou sendo permeada pela lei evolutiva superior. Qual é a diferença, né? Vou ler para você. Em níveis mais elevados, então a lei evolutiva superior. Para um planeta ser regido pela lei evolutiva superior ou deixar de ser regido pela lei do karma, é necessário que uma parcela da humanidade tenha despertado para a evolução espiritual. Então, quando vocês ouvem falar de que nós estamos num processo de regeneração, de que nós estamos migrando num processo de transição planetária para migrar para um planeta de regeneração, ainda não é um planeta feliz. Regeneração é um planeta intermediário. A gente vai ser muito mais feliz do que é hoje, mas a gente ainda não faz parte. No mundo de regeneração, a gente ainda não faz parte dos planetas felizes, ok? Existem os planetas inferiores, esses intermediários e os superiores, tá? Então, por que precisa ter uma parcela da humanidade desperta para a evolução espiritual? Porque é justamente essa parcela e que há bastante tempo, lembra que lá em 2012 estava previsto uma virada? Em 2000 a virada, em 2012 a virada, por que não virou nessas épocas, povo? Tinha lá um término de uma consciência extremamente materialista. Não virou porque não havia quantum de pessoas despertas. Quem leu o livro Universalismo Crístico Avançado, tem uma parte do livro, se eu não me engano, é o último capítulo que ele foi editado depois, foi bem na virada, assim, que foi dia 21 de 12 de 2012, né, que os irmãos estavam fora do orbe olhando para o planeta Terra, enquanto um energético de despertamento, os irmãos da luz olhavam para o planeta entristecidos, porque nós, enquanto humanidade, não conseguíamos a gente não despertou, a gente não tinha um quantum de despertamento. E aí os irmãos densos passavam e riam, né? E debochavam, porque tinham escolhido uma época próximo do Natal, porque a gente era consumista mesmo, a gente tava tudo dentro do shopping, comprando um monte de coisa, ninguém tava pensando em fazer uma meditação coletiva, ninguém tava pensando em fazer uma oração, ninguém tava pensando em dar um abraço no irmão, ninguém tava pensando em levar comida para o outro naquela época. Ninguém é muito, né, povo? Mas assim, um percentual muito grande de pessoas não olhavam para isso em 2012. Então, não tinha o quantum desperto. E o que o coronavírus vem então e faz, né? Como Sheiliana, lá da Mônica de Medeiros, trazem pra gente, vem com o objetivo de despertar. Despertar o quê?
a afetividade, o amor, o cuidado com o próximo, um sentimento de unidade, a gente começar a perceber quais são realmente os valores que nós temos, nós nos realinharmos a uma caminhada assim, ganhando entendimento do que é família e a importância de estar com a família. O povo vai lá e diz como é que tá a palestra, tá? Vai lá e diz se eu posso seguir desse jeito, tá? Então, para que um planeta, porque o planeta também ele tá dentro de uma consciência quando ele é feito. Então, o planeta Terra, ele tava lá regido também sobre a lei do karma. E agora, então, ele vai ser regido pela lei superior, né? Cósmica. Então, ele também vai passar por transformações, só que não acontece separado. A população evolui, o planeta não evolui, o planeta evolui, a população não evolui. É tudo isso que a gente está vivendo neste momento. E o teu despertamento, o meu despertamento, é para auxiliar esse processo evolutivo. Entender a lei é para quê? Para que a gente ganhe compreensão de que ter a lei do karma é para que fique segura a nossa caminhada na Terra. Ela traz segurança para o espírito quando ele está vivendo aqui, segundo o Trigueirinho. Porque a gente sabe que se algum mal for feito, ele vai ser reparado. Isso vai voltar, né? A gente precisa às vezes de uma segurança. Assim como o outro, ele me fez mal, mas ele vai voltar. Exatamente, é da mesma forma para mim. A lei é a mesma, não há injustiça. Lei é lei, tá? Então, na medida que o ser humano vai evoluindo, a gente deixa de ver esta lei do karma, tá? Como uma mera forma de compensação de débitos, né? E a gente vai reconhecendo a utilidade dela na nossa caminhada como meta cósmica de vida. Então a gente sai de uma visão assim extremista de que tu é o meu karma e eu tô sofrendo. Não, não é. A gente precisa aproveitar a nossa encarnação e ver tudo isso que está desarmonizado à nossa volta, né? E hoje conversava com a Eduarda, porque eu estava falando com ela sobre isso enquanto faltou luz na primeira vez, hoje de tarde, né? Ela disse, mãe, mas como é que a gente sai desse padrão vibratório? Eu disse, olha, o primeiro passo é começar a aceitar todas essas inconformidades que são efeito na nossa vida. É aceitar o efeito. Porque tem um pano de fundo, por mais que você não saiba e eu não saiba, por mais que não saibamos, existe um pano de fundo que suporta tudo isso. E não nos é dado uma cruz maior do que a gente possa carregar, porque essa cruz foi você e eu que escolhemos, né? Então a gente começa a perceber, quando a gente vai se apaziguando com a vida, a gente vai percebendo a vida em vários níveis. E a gente vai vivendo de uma forma muito mais inteligente com a lei, né? Então, de vítima do destino, tá? A gente se converte em colaborador efetivo. O que é colaborador efetivo? É aquele que é tipo o quadro de efetivos de uma empresa. É aquele que a empresa conta todos os dias. Então, a gente sai de um papel de vítima para um quadro de colaborador efetivo do plano divino, né? E aí sim, povo, aí sim o negócio vai mudando na caminhada da gente. A consciência nossa vai se expandindo e a gente vai literalmente mudando, ressignificando o nosso caminhar, a nossa relação com a lei do karma. Todas as partículas, essa é uma outra visão, todas as partículas de tudo que está presente no universo, para a evolução, porque não há nada na criação, nada que foi pensado pelo Pai Maior, na criação que não tem a finalidade de evoluir. Todas as partículas presentes no universo físico, cósmico, elas estão sujeitas à regência dessa mesma lei, a lei do karma, né? Então, quem habita o planeta hoje é livre-arbítrio, livre-arbítrio igual a karma, tá? Não há outro, ou em um e outro aspecto, todos estamos sujeitos. Querendo ou não, sabendo ou não, isso já é e sempre foi. Nós é que precisamos, como a gente vai embora e volta com o véu de esquecimento, é ter isso, sendo lembrado disso. E que bom que a gente está sendo lembrado agora, que isso está vindo de forma mais clara para nós. Porque a minha mãe e o meu avô e a minha avó não viam isso, não ouviam lei,
que existe livre-arbítrio, não ouviam, tinham os dizeres deles, mas não tinha isso tão esclarecido e através de tantas formas do conhecimento chegar. Minha avó era analfabeta, compreende? Então, povo, não há 100 anos, essa realidade não chegava para a gente aqui na Terra. Tá? Então nós somos sim, a gente está tendo a oportunidade de agora, eu com 46, indo para 47, de poder ter uma consciência maior sobre isso e me trabalhando para ter coerência no meu dia a dia, no pensamento, no sentimento, na palavra e na ação, com isso que eu falo para vocês, né? Com isso que eu falo para vocês. Nós, seres humanos, consciência humana, né? Se a gente se focalizar no concreto, a gente vai criar sempre situações em desequilíbrio que vai exigir que a gente reequilibre. Não adianta, por forças opostas. Porém, quando a nossa chama interior começa a se elevar, a se expandir, a gente se reconhece um espírito numa experienciação humana, a gente consegue ir iluminando dentro de nós, a gente vai saindo dessa lei do karma e abre caminho para outros mundos superiores. A gente começa a perceber coisas, a ver coisas que já estão postas, porém que a nossa densidade, por ter tanto vínculo com o planeta, com situações de outrora, não nos permitia. É como se fosse abrindo o nosso olho para tudo que nos conecta. Então, às vezes, olha que legal isso também que eu vou trazer para vocês. Então, eu trouxe um exemplo dos trabalhos, né, de resgates, assim, que são feitos em outros planetas, de débitos que nós temos em outros planetas. E aí o Trigueirinho fala isso, eu vou também trazer para vocês, que às vezes parte dos nossos débitos kármicos, os teus e os meus, né, de um indivíduo ou de um grupo ou de núcleos maiores, eles podem ficar arquivados, guardados, né, embotados, para emergir numa situação a posteriores ou até, povo, ser redimensionado. O grupo se uniu e começou a fazer tantos trabalhos bonitos que parte do karma que aquele grupo ia saudar. Lembra que eu falei na palestra passada que a gente é passado, presente e futuro? Né? Então, o grupo trabalhou tanto, você se renovou tanto, estudou, expandiu tua consciência, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o peso kármico de algo que você teria que drenar ali na frente seja reduzido, seja reequilibrado, reestruturado. E aí vai modificando. Então, o teu caminhar, né? Ele mesmo é que vai te ajudar a facilitar ou a dificultar, né? Por isso que teve até uma terminologia de comutação kármica para os irmãos que estavam passando por Covid, né, e que já tinham conseguido cumprir com o seu projeto reencarnatório, né? A equipe da Mônica de Medeiros trouxe isso pra gente e outros também, da tal da comutação kármica que os seres de luz estavam arguindo, né, pedindo para as altas hierarquias para que irmãos irmãos que já estivessem na caminhada e já tivessem cumprido com 50% daquilo que tinha sido proposto, ou 2/3, teriam uma aliviada no seu karma, né, por conta do que já tinham conseguido plantar, ter feito de diferente, saudar em relação a si mesmo. Então, povo, vamos lá, vamos então compreender. Livre-arbítrio, lei do karma. No momento que eu vou me liberando dela, eu vou indo para um aspecto mais sutil, que é a lei da lei evolutiva superior. O novo código genético, aquele que vai habitar a raça, que vai para a 5ª dimensão, ela pede, é necessário para que haja as duplicações das hélices e tudo aquilo, de que a gente se libere mais da lei do karma, né? Então vamos, a partir dessa conversa de hoje, dessa troca, daquilo que eu preparei pra gente, que eu tô entregando pra gente, que a gente pare para olhar como a gente
reconhece as dificuldades de hoje como um presente e uma libertação para o futuro, para que o teu DNA, o meu DNA, ele seja adequado, né? Para que a gente tenha um novo código genético adequado à nova realidade que vai se apresentar, né? E o que é importante? Tudo no universo, tudo, em todos os universos, seja nos 7 super-universos ou na Ilha do Paraíso. Qual é a lei que impera absolutamente tudo? E ela se desdobra para cada planeta de acordo com aquelas escolhas, que aqui foi do livre-arbítrio. É a lei do equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio, tá? Então, não há nada que você tenha desarmonizado, que você não vá ter que reequilibrar, ok? E em vez de encarnar, ó, o que eles dizem para nós assim, ó, que legal. Sair da lei do karma e ir para a lei evolutiva é evoluir. E em vez de encarnar para a gente equilibrar débitos passados, quando a gente está na lei evolutiva, porque a lei do karma, ela é um círculo na horizontal. Emito uma ação, ela vai para o universo, se processa e se devolve para mim, cada ação. A lei evolutiva superior, ela se dá através de expirão, recebendo input da luz divina, me convocando a evoluir. Então eu deixo de girar o toco, que algumas linhas chamam roda de samsara, dualidade, né? Eu deixo de girar o toco, que é isso que a gente já está fazendo há muito tempo na terceira dimensão, chega de terceira dimensão, deixamos de girar o toco e passamos dentro do processo da lei evolutiva superior a uma espiral. E em vez de encarnar para equilibrar débitos passados ou realizar experiências, né, faremos só para cumprir plano evolutivo, para evoluir. Saudar é para ficar apto a evoluir. É tipo, ok, zerei minha mochila, agora eu posso evoluir. E é esse o convite agora. O que diferencia disso para aquilo que a gente já viveu? É que a gente está no final de era, povo. É no final de era. Por isso a proposta de trazer autoconhecimento. Ninguém vai fazer para você o trabalho que só você pode fazer. Porque só você sabe aonde você precisa se ajustar. E por que a proposta dessa palestra era que você observasse a tua vida, como ela tá, como tá a tua colheita. Olha a tua colheita, porque qual é a verdade? O conhecimento da verdade também é restrito para nós, que estamos aqui dentro da terceira dimensão. Imagina assim, ó, se eu tô dormindo ainda, acreditando nas verdades da sociedade da qual eu estou inserida, o meu entendimento sobre a verdade, ela é restrita àquela consciência que eu tenho. No momento que eu começo a despertar, o meu entendimento de verdade, ele muda completamente. Qual é a verdade então? É aquela dentro de uma consciência restrita, essa dentro de uma consciência ampla? Ou é uma verdade que ainda vai se apresentar? É por isso que é importante a gente trazer esses assuntos. O que você faz? Como você segue? Porque é isso que a gente vem para cá. Qual é a verdade que eu sigo? A verdade do teu coração. Ah, eu não sei ouvir meu coração. Então olha a tua vida, ela tá boa. Porque se ela não estiver boa em algum aspecto, ela tá dizendo assim, vamos olhar para isso? Vamos olhar para isso que não tá bom? Vamos olhar para isso que precisa ser melhorado? Vamos olhar para isso que já está batendo na tua porta várias vezes e você não olhou, né? Então, de humano e terrestre, a tua vida e a minha vai passar a ser criativa e cósmica. Imagina o que é ser criativo. Por que criativo? Porque daí a gente vai mexer só com a mente. Porque a gente já atingiu uma maestria desse emocional safado que a gente tem, que fica prendendo a gente. Então a lei evolutiva superior, povo, ela não é retributiva, ela não vai devolver nada para ti porque tu já saudou.
né? Ela é regida, tá? Pelos planos divinos da mônada, do nosso espírito. Então a gente sempre vai só evoluir, a gente vai ser muito feliz. E lá, dentro dessa lei, quem está em cima enxerga quem está embaixo. A gente vai ganhando compreensão de todos os nossos corpos superiores e a gente vai ganhando compreensão do propósito divino e da vontade de seguir esse propósito divino, que é o nosso propósito. Então ela simboliza o quê? Ó, quem tá aqui? Ela simboliza uma espiral. Tem um reflexo aqui, ó, botando aqui para vocês e botando aqui, ó, aqui. É uma espiral. Então, a lei para onde a gente vai é evolutiva superior, que significa um movimento progressivo traçado para a evolução, um eterno evoluir. A cada patamar de evolução a gente recebe novos impulsos e continua a evolução. Vem mais luz e a gente continua a evolução. E dentro disso, povo, quando a gente está entre a lei do karma, migrando para a lei evolutiva superior, aqui entra a lei dos ciclos, né? Então essa lei do ciclo, ela sempre vem para um planeta, ela impera sempre na hora de avançar para a jornada, de dar um salto, né? E é isso que está imperando hoje. Por isso a importância, por isso tanta gente falando sobre isso. A lei evolutiva superior, ela tem por objetivo conduzir cada um de nós uma consciência da eternidade, do quanto a gente está interconectado. Ela elimina a separatividade, a gente começa a se reconhecer no outro, a gente entende que aquele bater de asa do lado de cá impacta no Oriente, a gente reconhece que quando a gente dá um tapa em alguém, na real a gente está dando um tapa, e aí eles dizem que a gente vai ganhando uma compreensão maior da simultaneidade da vida. Né? E alguns de vocês já devem ter tido lampejos de estar experienciando uma outra vida. Não sei se vocês já viveram isso. Parecia que eu estava em outro lugar, vivendo outra coisa, fazendo. Eu tenho isso, às vezes eu tenho isso quando tenho torpores, assim. Eu tô lendo e aí me dá um torpor, eu vou, quando eu vejo eu estou em outro lugar. É essa simultaneidade, parece que eu já vivo em outro lugar, eu me chamo Fátima também, porque lá eles me chamam Fátima, mas estou fazendo outra coisa que eu não faço nessa dimensão. Então nós já vivemos aspectos da nossa consciência, que eu acho que ele se junta com aquela teoria dos fractais, né? Ele já vive, ele já é em outras dimensões desse mesmo planeta, né? É essa consciência aqui desse corpo que precisa ganhar a compreensão de que existem essas leis, que elas já são por si só, que quem tem que evoluir sou eu, e a chave para evoluir é querer aceitar estas leis, reconhecê-las como um fortalecimento para o meu espírito, e por onde você e eu começamos então? Começamos por tudo aquilo que nos desarmoniza na nossa caminhada hoje. Começamos por isso. E como a gente começa? Enxergando isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente. Uma oportunidade de responder. Tá, e como é que faz? Através das tuas decisões. Como assim, Fátima? A tua tendência, se tu for fazer automático, rápido, é fazer mais do mesmo. Lembra? Mais do mesmo. E a solução de um problema, ele nunca se encontra na mesma dimensão em que ele é criado. Então eu preciso parar, respirar, sair daquele burburinho mental, me conectar com uma parte minha mais elevada e aí decidir. Não são todos os fatos que ocorrem na tua vida que exigem que você decida imediatamente. Tu pode refletir sobre as causas. Tu pode refletir sim para ver se tu não está amarrando mais nó para ti. Determina que as tuas decisões vão ser menos por impulso e elas serão mais pensadas e sentidas. Tu tem o teu coração, tu tem o teu mentor, tu tem Jesus Cristo. Chama ele para ele te ajudar, chama ele, porque ele é uma consciência crística, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vai te ajudar. Se você não fizer isso, depois lá em cima,
a tua consciência vai te dizer, olha aí, Fátima, de novo você pisou na jaca, mas de novo você fez aquilo, eu, ai, que saco, de novo, compreende? Eu que vou brigar comigo mesmo, ninguém vai brigar contigo, ninguém vai fazer o tema de casa que tu precisa fazer, ninguém vai assinar a prova da terceira dimensão. Povo, era um pouco disso que eu queria passar para vocês. Então, aqui nós estamos submetidos quando nós decidimos reencarnar. Nós, quando decidimos ter este corpo, lembra? A palestra de 15 dias atrás, ela tá maravilhosa. Eu recomendo que vocês assistam, ela tá linda, de um nível de compreensão maravilhoso. Eu gostei dessas últimas 3 palestras, parece que eu consigo ser mais parece que eu tô mais solta. Então, quando a gente decide reencarnar, que é uma decisão nossa, ter este corpo já nos coloca em sintonia com essa lei. Ponto. É como se fosse uma constituição cósmica. É um código cósmico. E faz parte lei do karma, lei evolutiva superior quando eu dou o pulo, lei do ciclo. Tudo para que isso? Para a lei do equilíbrio. Então, existem essas 3 leis para ter a vida na Terra, porque em outros é só a lei do equilíbrio. E o que é a lei do equilíbrio? Tudo que você desarmonizou, você vai ter que harmonizar. Como assim? Tudo que você tirou do lugar, tudo que tu machucou, tudo que tu ofendeu, tudo que tu bateu, tudo que tu... Tipo, eu quando era criança, tinha um gatinho, uma gatinha que deu cria em cima do telhado... E aí a pessoa não queria a gatinha lá em casa, e aí pediu pra gente levar longe. Eu tive que levar. Eu tive que levar a gatinha. E eu ia 3 quilômetros todo dia levar comida pra gatinha. Depois de um tempo, 7 dias, ela não foi mais. Hoje eu tenho 8 gatos em casa e alimento alguns na rua, né? Então, é como se eu tivesse o tempo todo que ir saudando isso, sabe? Mas esse é o meu processo, por conta do comprometimento que eu tenho com esse reino também, né? Então, por que eu trago isso? Não é nada que eu tenha desarmonizado, que eu não vá harmonizar, tá? E aí, por isso, a importância de você ter mais compreensão dos teus atos, compreensão do que você pensa, compreensão do que você fala, compreensão do que você faz. E que você decida com mais coerência com o teu coração. Porque quando você faz contrário ao coração, o coração dá um grito, você sente a dor. Ok, povo? Como ficou? Diz pra mim. Aqui no Face, queridos, nós vamos botar esse vídeo do Insta, que foi o que ficou, a vela, no escuridão aqui dentro do Luz Maria, lutando para que a bateria desse celular não acabasse, né, povo? Então tá, diz pra mim como é que ficou, pedindo então misericórdia ao pessoal que nos acompanha no Face. Já estamos terminando a palestra, povo. Diz pra mim como ficou, se ficou alguma dúvida, querem falar alguma coisa, querem que eu explique alguma outra coisa melhor, diz pra mim. Eu tenho que pedir mais vezes, né? Tem gente aqui dizendo que tá bom. A Rose diz, menos impulso e mais coração, saindo da horizontal, se redefinindo e reconectando no cosmos. Mais uma oportunidade de repensar. Ai, que linda! Gostei da síntese, Rose, ficou maravilhoso, maravilhoso. Que bom, que bom, que bom que vocês gostaram. Adorei tua síntese, adorei, mesmo, de coração. Certo, povo? Se quiserem dar mais opinião, aí fica à vontade, tá? Se não, beijo, 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 beijo no coração de cada um de vocês, tá? A Eduarda já postou lá a artezinha que a gente fez sobre as macas. Se você quiser ajudar, sentir no coração, o Luz Maria precisa. Tem que adquirir 3 macas, povo. E fazer uma mexida aqui ainda, cortinas e outras coisas que precisam, tá? Gratidão para vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus.